Quem está nos acompanhando aqui ao vivaço, olha só, presença ilustre agora sim. Antes da gente trazer o tópico principal, que é o tal divórcio tóxico, um caso aí que está dando o que falar, já vou apresentando aqui nossa querida doutora Lala Fonseca, membro mais do que cativa já do nosso timaço de colunistas aqui do Morning Show, psicóloga, entende mais, tudo e mais um pouco sobre a mente humana. Queria que você repercutisse esse caso aqui. O que você achou? Traz ele por uma dimensão psicológica pra gente, antes da gente seguir adiante. Um bom dia a todos, agradeço novamente por estar aqui, é sempre um privilégio. Falar de relação tóxica, né? Acho que é importante a gente primeiro diferenciar o que é tóxico de abusivo, né? Porque o tóxico, um faz mal ao outro e o abusivo, uma pessoa em si, acaba fazendo mal para outra pessoa, tá? Que muitas vezes é confundido. Mas acho que é importante dizer, né, que numa relação tóxica, ele vai acontecendo gradualmente, ele vai acontecendo aos poucos. A pessoa vai te manipulando, vai minando toda a sua autoestima. E o que é surpreendente é Gisele Bündchen com autoestima baixa, né? Se até a Gisele Bündchen... Aí fica difícil para os meros mortais, não é isso? É muito fácil cair numa relação tóxica, né? A gente precisa de muito autoconhecimento e perceber a manipulação da outra pessoa. Mas é muito nesse sentido, né? Já fazendo essa distinção, relacionamento abusivo, do tóxico, como identificar, como se prevenir, vai muito no embalo desse caso recente, como você bem mencionou, da Uber Model, a modelo aí que é sinônimo de mulher bonita, que é a nossa querida Gisele Bündchen, que parece agora sim está muito feliz depois de passar ali por uma baita turbulência, o tal divórcio tóxico com o astro do futebol americano Tom Brady, e ela classificou a uma fonte bem próxima dela que ela passou, e sim, por um período ali de trevas pessoal, mas saiu gigante, como diriam os cariocas, né? Então, segundo a pessoa ouvida por uma publicação americana, o próprio Joaquim Valente, atleta de jiu-jitsu, seria a alma gêmea da nossa modelo brasileira, baita de um cara, posso afirmar aqui, conheço, é um sujeito homem e diferenciado, mas, enfim, também tirou sorte grande, hein, Joaquim? Pelo amor de Deus. Conquistou o cume da montanha. Mas vai que é sua, mano. A minha dúvida é, o divórcio tóxico é o divórcio de uma relação tóxica ou é diferente? A gente pode ter os dois aspectos. Ótima pergunta. Pode ser que não seja necessariamente uma relação tóxica, né? Pode ter sido só um divórcio extremamente conturbado e que a pessoa manipulava e que era difícil, né? Mas poderia também se chamar divórcio tóxico quando a gente tem uma relação tóxica e foi difícil, continuou sendo difícil no divórcio, entende? Eu tenho um amigo que fala assim, sempre quando você se separa, você realmente conhece a pessoa com quem você estava. Alô, galera. E é exatamente isso, eu concordo com essa questão colocada aqui pelo Mano, justamente porque muitas vezes um relacionamento que é até mesmo normal, ele se torna extremamente agressivo, abusivo e tóxico quando um dos cônjuges tende a romper esse relacionamento. Inclusive, aqui estatísticas mundiais da ONU dizem que quase 80% das mulheres vítimas de feminicídio, elas são mortas quando elas tomam coragem de romper o relacionamento. Pode ser que ela não tinha um relacionamento abusivo ou tóxico, mas começou a emergir a partir do momento em que houve o rompimento deste casamento. Olha, claro que o tempo passa para todo mundo, mas eu ainda me considero, um cara jovem, ainda não me casei, não tive o dissabor de ter que lidar com um divórcio, mas eu imagino que um divórcio vem com dores de parte a parte e vem com algum grau de toxicidade, por assim dizer, para todas as partes. O negócio é como que você lida com isso, até para dar um exemplo para os seus filhos, né? Se você vai ficar num pé de guerra eterno ou vai realmente ter a grandeza de talvez deixar o ego para a porta de fora e priorizar ali, ainda mais quando tem crianças envolvidas, que é o caso do Tom Brady e da própria Gisele Bündchen. Antes da gente ouvir você, doutora Lala Fonseca, é importante a gente estimular esses ângulos diferentes aqui, no momento que a gente está de volta também para todo mundo que está nos ouvindo na Rede Jovem Pan de Rádio, tema da vez, o divórcio tóxico de Tom Brady, o astro do futebol americano, com a Uber Model Gisele Bündchen, que agora está casada, está grávida, seguiu adiante, e como você pode evitar cair nessa armadilha tendo a Gisele Bündchen como exemplo. Então, não dá para ficar melhor e mais inspirador do que isso, sinceramente, para a mulherada toda, que eu sei que é imensa, que nos assiste aqui diariamente
todo dia. Vamos lá. Nossa querida diariamente todo dia é difícil, mas vamos lá. Um pleonasmo aqui para deixar a gente ficar bem espertinho. Vai que é sua, doutora Lala. Vamos lá, né? Espero que você nunca passe por um divórcio, né? Enfim. Minha mãe passou, meu pai passou, mas vivem casados lindamente por mais de 30 anos. Olha só, você aprendeu, né? Sim. E na realidade, né, a questão do divórcio é o que a gente precisa priorizar sempre quando tem criança, são os filhos. E acabam sendo fonte de manipulação, muitas vezes, né? Essa acaba sendo a maior dificuldade num divórcio quando tem crianças envolvidas e aí cada um quer decidir de uma forma ou gostaria de continuar junto. E a gente também, na clínica, tem um grande problema quando uma das partes começa um relacionamento com outra pessoa. E aí começam as grandes manipulações e a maior dificuldade. Aí começa a dificuldade financeira, os impeditivos, às vezes até a ameaça, para de conversar. Mas é possível, sim, ter um divórcio amigável. É possível quando a gente pensa nos filhos e a gente chega à conclusão que não dá mais certo a gente junto. Talvez tenha acabado. Uma coisa curiosa é que muitas vezes, né, depois do divórcio, a pessoa diz, não, superei, tá tudo bem. Aí quando a outra começa a se relacionar numa outra relação, né, aí fica evidente que não estava tudo bem assim, a pessoa superei mais ou menos. mais ou menos. Bota mais ou menos nisso. Especialmente no caso do Brady, que tudo bem, garanhão, garotão, ainda tá ali, enfim, já com uma idade um pouquinho mais avançada, mas parece aquele androide, né, humano. E, enfim, até um passarinho me contou que ele está aí aproveitando a fase de solteirão, não julgo, muito pelo contrário. Talvez na posição dele faria o mesmo por um bom tempo, mas o fato é que, enfim, a Gisele seguiu adiante. E o que é mais interessante nisso, né, independente de, se a gente mencionar que poderia ser um relacionamento tóxico, o quanto que a gente consegue, né, superar uma relação difícil, o quanto que a gente consegue ter uma nova relação, uma consciência do que acontecia ou qualquer tipo de manipulação e enxergar num novo homem, né, nesse caso foi um novo homem, quais as qualidades que ele tem, porque toda vez que a gente passa por um relacionamento e acaba existindo um término, tem um grande sofrimento, mas com esse sofrimento a gente amadurece, a gente aprende muito, né? Quando existem os términos. Então, é uma conscientização. No caso do Tom Brady, ele fez uma postagem enigmática, num tom ali meio melancólico, por assim dizer, nas suas redes sociais, assim que a gravidez de Gisele Bündchen foi anunciada ali com Joaquim Valente, dizendo algo na linha de espelho no céu, o que é o amor? Nossa, é o famoso meme do Galvão Bueno com o Tino Marcos, né? Mas eu posso Galvão, falar... diga lá, Tino, sentiu? Mas é um comportamento muito melhor do que quando a gente viu o divórcio da Ana Hickman aí, daquele Alexandre. Aí você pegou pesado, com baixarias e baixarias que ele propalava em redes sociais. Achei elegante propalava, palavra do dia. Você vai ver que a gente tem uma coisa. Achei elegante o Tom Brady, que você falou. Brady? Eu sempre falei Tom Brady. Tom Brady. Brad Pitt. Elegante, né? Muito, até esse caso foi um caso bastante delicado, né? Porque essas ofensas vieram a público, mas vamos lá, né? Ofensas a público que provavelmente, se a gente olhar na vida cotidiana, isso acontece entre amigos, isso acontece entre família, isso é falado para filhos. Então, esse é o maior cuidado quando existe um divórcio, né? O que a gente vai falar deste pai, né? Porque continua sendo um pai. E o que a gente vai falar dessa mãe? Porque senão a gente já começa uma alienação parental. E de que forma lidar também, né, doutora? Porque, nossa, com tanta frequência que a gente vê isso, casais separados que falam assim, o traste do seu pai, ou atribuindo algum animal da sua mãe, né? E aí fica naquela situação da criança, às vezes até reproduz isso, né? E a criança está sendo manipulada, né? E isso é uma forma de alienação. E tem que tomar bastante cuidado, porque a criança tem as pessoas que são importantes para a vida dela. E aí, quando a gente faz isso, a gente está diminuindo aquela pessoa, o valor daquela pessoa para aquela criança. E tudo que ela aprendeu, e o que significa? Será que não vai ser importante para o futuro dela, essa relação? Antes de qualquer coisa, eu decidi ter um filho com esse homem. Então, se eu decidi ter um filho com esse homem, em algum momento valeu a pena. Eu preciso aprender a separar se ele está se relacionando com outra pessoa, se ele me traiu, enfim. É difícil. E hoje em dia ainda tem as chamadas indiretas de rede social, né? Que gera todo um burburinho. Essa do Brady foi uma bela indireta de rede social. Pois é, mas também acontece com quem não é famoso, né? Sim, posta lá indireta e todos os antigos amigos do casal, fica aquele clima. Por isso aquele famoso recado, né? Se você terminou um relacionamento, se você bebeu, não escreva nada na rede social. Escreva no dia seguinte. E a dica na clínica
delegado. É padrão delegado. Não dê pistas. Não dê pistas que você tá com... Vamos lá. A dica é, para de seguir na rede social, para de ver notícias, porque você fica vendo aquilo, fica te alimentando uma mágoa e fica com mais dificuldade ainda de terminar o relacionamento. De vez no coração, né? Porque se já tá terminado, acho que vale. É difícil. Ninguém aqui quer bancar os blindados aqui da vez, e a gente sabe que é difícil. Mais fácil falar do que fazer, evidentemente. Mas as dicas dos especialistas estão aqui para isso. O Morning Show se propõe a isso também. Não gere provas contra si mesmo. Exatamente. Retorne muito bem. Como é que é isso aí? Repete, por favor. Não gere provas contra si mesmo. Se preserve. Aí, dica da voz da ponderação desse programa. David Tassi está com um sorriso aí estampado por quê, meu amigo? Eu quero saber. Não, eu fico pensando porque... Eu sei que você está pensando. As crianças muitas vezes são usadas, eu acho isso lamentável. Mas assim, da pessoa não superar e ficar... sabe, remoendo dessas indiretinhas. Quem nunca viveu isso? Quem não tem um amigo, uma pessoa próxima que às vezes vive essa situação, ou sendo vítima, né, da indireta, ou até mesmo promovendo isso. Eis a reflexão de David de Tarso, no momento onde a gente vai se despedindo de todo mundo ligadaço aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Daqui a pouquinho tem o Pânico pra vocês e o Morning Show volta amanhã. E em frente a gente segue aqui a todo vapor, na reta final de programa aqui, para todo mundo nos assistindo. Doutora Lala, tente responder aqui, eu vou ficar à vontade para complementar também essa reflexão do nosso David. Assim, as indiretas, elas acontecem na paixão, elas acontecem no término também, né? Quando a gente está tentando pegar uma pessoa ou está querendo investir naquela relação, acabam existindo indiretas e é inevitável. Acaba existindo no término, é por isso que no término, acho que parar de seguir, acho que é o mais saudável. E eu acho que a pessoa quer alfinetar a outra, mas acaba ficando mais feio, geralmente, para quem não superou e está lá publicando. É difícil, o tempo é o senhor da razão, o tempo vai sarando tudo. E, enfim, geralmente quando tem filho envolvido no meio, para qualquer um dos lados, realmente esse senso de grandeza geralmente se impõe. Não é sempre, até porque tem os trastes da vida, o traste do seu pai. Eu não vou nem falar o que da sua mãe. Exatamente. Mas, enfim, eu não quis falar. Eu tive muita sorte, pelo menos na minha família aí, que, enfim, os ex-casados do meu pai, da minha mãe, temos todos uma excelente relação. Eu acho que talvez aí os filhos no meio da jogada aí deram uma bela amenizada e foi o fator importante para não ter um arranca-rabo eterno. Muito pelo contrário. Bom, nem todo mundo tem essa sorte, claro. Mano Ferreira, quer comentar? Não, eu acho que o importante é essa maturidade, né? Eu acho que quando a relação chega nesse nível que a pessoa não consegue conviver civilizadamente com a outra, é porque passaram do ponto na hora do término. É isso.